Bom dia, meus amores, como vão vocês? Hoje é terça-feira, hoje são 20 de outubro e nós vamos estudar ciências, tá? A digestão dos alimentos, da página 29 até a 35. Pega o seu material e vamos estudar, tá bom? Bom, o que significa digerir, né? Digerir um alimento significa quebrá-lo em pequenas partes, né? A quebra desse alimento é fundamental para que ele passe corretamente pelos órgãos do sistema digestório e chegue ao seu destino principal, que é o intestino delgado, tá? Que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, tá? Sendo que cada grupo de alimento é digerido em uma região específica do nosso sistema, né? A alimentação, ela é o início desse processo digestivo, ok? Bom, conhecendo o sistema digestório. Antes de a gente estudar o processo digestivo, nós precisamos conhecer o sistema corporal, né, que será responsável por isso, o sistema digestório, tá? De forma resumida, o alimento ele entra no corpo por ingestão, né, ou seja, através da boca, passa por alguns órgãos até a absorção dos nutrientes importantes ou formação das fezes, com os produtos não aproveitados, tá? Durante essa passagem do alimento pelos órgãos e estruturas, ele é digerido, tá? Ele é quebrado em partes menores. Você observa aí na página 30, tá? Todo esse caminho que passa o alimento, tá? Olha lá. A porta de entrada do sistema digestório é a boca, tá? Nesse órgão existem estruturas auxiliares fundamentais, a língua, né, os dentes, as glândulas salivares. Este último produz um líquido especializado que umedece o alimento, que é a saliva, né? A saliva ela possui enzimas digestivas que iniciam a digestão dos carboidratos. Na boca, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. O bolo alimentar, ele é engolido, passa pela faringe e pelo esôfago, acompanha aí, ó, na página 30, esse percurso, tá? E chega até o estômago, né? Vale lembrar que a epiglote, também presente no sistema respiratório, se fecha para o bolo alimentar seguir o seu caminho. Ao chegar no estômago, as proteínas presentes no bolo alimentar, elas são digeridas, né, por enzimas presentes no suco gástrico. Aqui no estômago, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O quimo segue o caminho em direção ao sistema delgado, né? O objetivo é que os nutrientes presentes no quimo sejam absorvidos pelas microvilosidades intestinais e posteriormente caem no sistema circulatório para ser transportado pelo sangue. No intestino, o quimo passa a ser chamado de quilo. Antes de ter seus nutrientes absorvidos, o quilo recebe líquidos como a bile, que é produzida pelo fígado, tá? E o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A bile ajuda na quebra das gorduras, facilitando assim a digestão. O suco pancreático apresenta enzimas capazes de digerir diferentes nutrientes que não foram quebrados anteriormente. As bactérias intestinais também ajudam, né, na última parte da digestão, tá? Aí, na página 32, você tem a imagem, né? 1 do fígado, 2 da vesícula biliar, que é onde a bile fica guardada, 3 o pâncreas e o 4 é a região inicial do intestino delgado, tá? Do lado você tem as microvilosidades intestinais, né? Observadas em microscópio, ok? Olha essa figura aí do lado, intestino grosso, reto, ânus e apêndice, este último na imagem à esquerda. Assim, os nutrientes podem ser absorvidos no intestino delgado. No intestino grosso, ocorre a absorção da água presente nesses alimentos. O material não absorvido, principalmente as fibras presentes em frutas, legumes e verduras, se juntam à água disponível, originando as fezes. Esse novo material se forma no intestino grosso e em seguida se encaminha para o reto, para por fim ser eliminado pelo ânus, tá? Então, olha lá. No outro lado do intestino grosso, como uma forma que lembra uma vírgula, encontra-se o apêndice. Observa aí, ó, nessa imagem. Esta estrutura abriga muitas bactérias intestinais, que auxiliam na digestão do alimento.
Além disso, alguns leucócitos, né, que são células de defesa, são encontrados no apêndice. Apesar disso tudo, uma pessoa pode viver sem esse órgão, tá? Em algumas pessoas, o apêndice é retirado quando se torna inflamado. Vamos lá para os exercícios na página 33, 34 e 35, tá? O que significa digerir um alimento? Eu expliquei para você lá no início da aula, né? 2, você vai sublinhar. Sublinhar é você fazer uma linha embaixo. Sublinhe a frase correta, tá? E corrija a errada. Você vai ler a frase A e a frase B. A que estiver correta, você vai fazer uma linha embaixo. E embaixo, nessas linhas, você vai reescrever a frase errada de forma correta. 3, você vai ler as frases e vai colocar V para verdadeiro e F para falso. 4. O sistema digestório é composto por uma série de órgãos importantes. Na segunda imagem desta aula, vimos o sistema como um todo. Com a ajuda de livros e da internet, escolha um destes órgãos e faça uma ilustração. Faça um desenho, tá bom? Seu jeitinho. 5. Observe a imagem. Os pequenos personagens na imagem acima simbolizam as bactérias intestinais. Cite a função delas, indique o local onde elas vivem e o que elas ajudam a formar. Nós também falamos sobre isso, tá? 6. Nesse exercício, você deverá citar a função principal do sistema digestório, né? Onde o processo ocorre, por qual estrutura e, por fim, outro sistema corporal ligado a esse processo digestivo, tá? Muito bem, faça as atividades de hoje. Um beijo, qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau. Estômago, intestino. O caminho do alimento. Depois de mastigada, nossa comida fará uma longa jornada. Você leva cerca de 10 segundos para mastigar e engolir o alimento. Daí ele é empurrado para baixo pelo esôfago, um tubo com músculos que fazem você engolir a comida. No fim do esôfago está o estômago. O estômago é como um caldeirão borbulhante. Quando você sente fome, você consegue até ouvi-lo roncar. O estômago mistura e amassa a comida, transformando-a em pequenos pedaços. Isto se chama digestão. Quando tudo está bem esmagado, a parte de baixo do estômago se abre e a mistura segue para um tubo longo e enrolado, que é o intestino. As partes boas da comida vão para o sangue. Quando o corpo já pegou tudo o que precisava, ele joga fora as partes que sobram. Elas saem pelo bumbum em forma de cocô. E a jornada da nossa comida chega ao fim. Você sabia? Se você engolir muito ar enquanto comer ou falar, vai arrotar muito. Ops! Sempre peça desculpas. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo.